Hello everyone, how are you? Você já ficou na dúvida sobre quando usar o a or an? Isso pode parecer muito confuso, mas na verdade é bem fácil. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar direitinho como usar. A primeira coisa que eu quero comentar é que a letra Y, ela é uma consoante, tá? Então, em inglês, do mesmo jeito que em português, as vogais vão ser A, E, I, O, U. Que em inglês cria A, E, I, O, U. A or an são artigos indefinidos em inglês e significam um ou uma. E lembrando que em inglês o substantivo não vai ter essa definição como em português, a mesa e o carro, tá? O que nós aprendemos desde sempre é que se o substantivo começa com uma consoante, usamos o a antes. Por exemplo, a car. E se o substantivo começa com uma vogal, usamos an. Por exemplo, egg fica an egg, que quando nós falamos fica uma coisa só, an egg. Mas eu já estou aqui para te contar que isso é só uma parte. Na verdade, o que diferencia se eu vou usar o a or an é o som que aquela palavra faz. Como assim ter som de vogal ou som de consoante? Por exemplo, palavras que começam com H, elas podem ter sons diferentes. Por exemplo, hotel. Ela tem um som parecido com um R, então eu falo a hotel. Mas a palavra hour, de hora, é A. Ela tem um som de vogal, então eu falo an hour. Então o que diferencia vai ser o som da palavra e não se ela começa com uma consoante ou uma vogal. Porque se vocês perceberem, hotel e hour, os dois começam com a letra H, mas tem sons diferentes. Já a outra palavra que começa com uma vogal, mas tem um som de consoante é university. Ela tem esse som de Y-O. Então, lembrando que o Y é uma consoante. Então, university é a university, ok? Agora eu quero que vocês vejam isso em situação real. Aqui tem algumas frases e eu quero que vocês leiam essa frase em voz alta para entender se tem som de consoante ou som de vogal. Vamos lá. I saw an elephant at the zoo. I saw an elephant at the zoo. She bought a house in London. She bought a house in London. We need an umbrella because it's raining. We need an umbrella because it's raining. Como vocês sabem, o inglês é cheio de pegadinhas, né? Então vamos ver mais algumas palavras que têm um som de H mudo. Por exemplo, honest, unhonest, hour, honor, honor. Temos também algumas palavras que começam com U, mas tem o som de Y. Por exemplo, unicorn, unique, university. Eu vou deixar também mais um exercício para vocês comentarem aqui embaixo, que eu respondo se está certo ou não. Quero comentar também sobre alguns plurais, vou fazer um vídeo sobre isso também, que não tem o S no fim, que às vezes as pessoas acabam confundindo. Por exemplo, o plural de child, que é criança, é children. Children é crianças. Person é pessoa. People são pessoas. Então, antes dessas palavras, tem inúmeros outros exemplos, tá? Mas antes dessas palavras, eu nunca posso colocar an, porque eu estou falando de plural. Então, eu vou falar the children, the people, ok? A child, sim. A person, sim. Então tome muito cuidado, porque às vezes os plurais, eles não têm o S no fim, como no português. Então, às vezes, nós não conseguimos visualizar de cara que aquilo é um plural. Então, recapitulando, a or an, artigos indefinidos. O que diz qual dos dois nós vamos usar é o som que a palavra seguinte faz, e não se começa ou não com uma consoante. E aí, gostaram do conteúdo? Ficaram com alguma dúvida? Se tiverem, manda uma mensagem aqui embaixo. Bye bye, see you, thank you.